O circuito da figura a seguir é formado por fios, um voltímetro V, está aqui, um amperímetro A, uma lâmpada L1, 3 lâmpadas L2 e um gerador, todos ideais. Vamos lembrar o que isso quer dizer? Gerador ideal. Não possui resistência interna. Ou seja, o U, que é o que ele manda para o circuito EDP, é igual ao E, que é a sua força eletromotriz. Amperímetro ideal. Dela não. Lembrando que o amperímetro é um dispositivo que mede a corrente. Resistência não possui resistência interna. Melhor, resistência nula. Resistência nula. Ou seja, você coloca ele em série, que é o correto, com o pedaço que você quer medir, no circuito que você quer medir, porque a corrente passa por ele, ele mede e não interfere na resistência equivalente, porque a resistência dele é nula, tá? O ideal, né? E agora falta o voltímetro ideal. Então, cuidado, se você pega um resistor ideal, e tem questão que cobra isso, e uma resistência não, um amperímetro ideal e liga em paralelo, ele continua tendo resistência nula. Então vai ferrar o circuito, porque toda corrente vai escolher passar por ele, sem contar que aquele trecho vai ficar com a resistência praticamente nula, que vai puxar muita corrente, pode dar um curto-circuito. E o voltímetro ideal, você vai falar resistência nula. Não, cuidado, o voltímetro ideal tem resistência infinita. Por quê? O voltímetro, o jeito certo de ligá-lo é em paralelo com o circuito. Então, tem aqui um trecho de circuito e você liga o voltímetro aqui, ó, com o trecho que você quer medir, paralelo. Se ele tivesse resistência nula, ele ia causar o problema que o amperímetro causa, que é puxar toda a corrente para ele. Ele tem que medir sem interferir no que ele está medindo. Então, você coloca ele em paralelo, como ele tem resistência infinita, a corrente nem pensa em ir por ele. Toda a corrente vem aqui, continua passando por onde devia passar quando ele não estava ligado, quando o voltímetro não estava lá. Então, ele está só, é como se estivesse só observando. Você tem que observar sem interferir. Essa é a ideia do amperímetro ideal e voltímetro ideal. Então, o amperímetro ideal, se você liga ele em paralelo, você interfere, porque a corrente vai querer passar toda por ele, porque tem resistência nula. E corrente gosta quando não tem resistência. Já o voltímetro, se você liga ele em série, que nem o amperímetro, quando ele tem resistência infinita, ele bloqueia o circuito. A resistência dele é tão alta que a corrente que passar lá vai ser praticamente nula. Então isso é cobrado. O amperímetro ideal tem resistência nula e o correto é ligá-lo em série. Se você ligar em paralelo, ferra o circuito. O voltímetro ideal ele tem resistência infinita e o correto é ligar em paralelo ao trecho que você quer medir a DDP. Se ligar em série, você bloqueia aquele trecho do circuito. Beleza, continuando. Então observe, ó, que aqui está o gerador, aqui o polo positivo e negativo. O amperímetro está em série com o gerador, ou seja, ele está medindo a corrente total do circuito, que é a que vem aqui para o gerador, né? Passa aqui. Então o amperímetro está medindo a corrente total do circuito. Aí daqui a pouco a gente vai ver sobre essa chave. E o voltímetro está em torno do gerador, né? Ó, onde está ligado, uma ponta aqui, uma ponta aqui. O amperímetro não interfere. Então ele está medindo a DDP do gerador, que é a mesma DDP da lâmpada L1, que está em paralelo, que vai ser a mesma DDP desse trecho aqui, quando a chave estiver fechada. Ó, continuando, os gráficos a seguir mostram as leituras do amperímetro e voltímetro do decorrer do tempo, sendo que acho que era no decorrer do tempo, mas enfim, sendo que nos primeiros 10 segundos, com a chave CH aqui, ó, aberta, e nos próximos 10 segundos com a chave fechada. Então aqui tem um gráfico da corrente, ó, e o tempo, corrente amperes, o tempo em segundos. Esse aqui é da voltagem em volts e do tempo em segundos. E está me dizendo que nos primeiros 10 segundos, a corrente mede, quando a chave estava aberta, né, depois fechada, quando a chave estava aberta, a corrente que passou era 10 amperes.
Quando ele fechou a chave, a corrente subiu para 20 amperes. Por quê? Porque a resistência caiu, gente. Eu associei tudo isso aqui em paralelo. Observe que isso aqui tem em paralelo. A corrente agora que não passar por... Enquanto a chave está aberta, a corrente não passava por aqui. Isso aqui é como se não existisse. Por quê? Ah, mas a corrente ia entrar aqui depois que ela ia ver que tem um buraco. Não, não funciona assim. Ela já nem vai. Se tem um trecho de circuito que a corrente teria que passar e tem um lugar que vai ter um buraco, ela nem entra, então ela nem chega a passar aqui. Não imagina que ela vem aqui e fala, oh, caiu. Não. Oh, vou voltar. Não. Ela já nem entra. Então, com a chave CH aberta, todo esse pedaço aqui, ó, estava inutilizado. Era só isso aqui. Daqui a pouco eu apago isso aqui. Que eu vou começar a trabalhar primeiro só com esse trecho que funcionava com a chave CH aberta. Quando fecha, aí funciona tudo. Continuando, ao analisar o circuito, conclui-se que a força eletromotriz do gerador e a resistência da lâmpada L2, ó, porque são todas iguais L2, então cada uma tem seu R aqui, ó, R, R e R. Daqui a pouco eu venho nelas. Vou falar aqui da lâmpada 1, chamar de R1, já que é para variar. Isso aqui eu podia colocar R2? Podia, mas para quê? Já que é um R1 já está diferenciado. São respectivamente, bom, a primeira pergunta é a mais fácil, porque você vai ver que o voltímetro marca 200 volts o tempo todo, ó. Enquanto a corrente começou com 10, depois foi para 20 quando fechou, o voltímetro com a chave aberta ou fechada é sempre 200. Por quê? O voltímetro está marcando a DDP do gerador, o gerador produz uma DDP constante. Então, que é, como ele é ideal, é igual à sua força eletromotriz. Então, o que ele está medindo aqui, 200 volts, é a força eletromotriz do gerador. Então, a resposta da primeira pergunta é 200 volts, que já elimina a letra D e letra E, que falavam que era 100 volts. Resta saber agora se o L2 tem resistência 10, 20 ou 30 ohms. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou analisar primeiro com a chave F aberta, que só tem esse trecho aqui do circuito de baixo. Ó. A corrente vem aqui, vai passar inteira pelo L1, tá certo? Vai passar inteira pelo L1 e voltar essa corrente. Só tem o L1 basicamente. O voltímetro só está lá para marcar a DDP e o A para marcar a corrente. E a corrente deu 10 amperes, eu vou achar quanto que é o R1. Vou aplicar a primeira lei de Ohm, o igual a RI. Afinal, nem lembro se eu precisar. Acho que eu preciso sim. Eu precisar desse valor. Sinceramente, acho que eu nem vou precisar desse valor. Acho que eu acho que eu nem preciso achar esse R1, gente. Eu vou fazer sem. Eu fiz o cálculo no R1, mas acho que eu nem usei ele antes de gravar a aula. Eu vou tentar fazer sem achar o R1. Eu vou direto, só eu entender que aqui tinha um R1, passava a corrente toda, que era de 10 amperes. Aí você faz o IGRI para achar essa resistência da lâmpada 1. Mas eu não preciso, ó, porque quando eu fecho, vamos fechar agora a chave. Quando eu fecho a chave, o que vai acontecer? Vai vir uma corrente aqui. Ah, preciso. Preciso sim. Não, não preciso. Não preciso. Vinha uma corrente de 10 amperes, né? Antes que passava aqui. Né, era essa corrente era de 10 amperes. Era mesmo o circuito todo. Só isso eu preciso saber. Quando eu fechei o circuito, lembra que eu falei que cada um aqui vai ter resistência chamada R, né? Quando eu fechei a chave, aí essa parte começou a receber uma parte da corrente. Então agora vem uma corrente aqui, vou chamar essa aqui de I1, essa que vem por aqui, vou chamar de I2. Aí ela se divide aqui, né? Vamos falar I3 aqui, I4 aqui. Ela se reúne aqui de novo e volta a ser a I2. Se junta aqui nesse ponto com a I1 e volta a ser aí. É sempre legal, quando dá, nem sempre dá claro assim fácil, enxergar a corrente, o caminho da corrente. Bom, o que eu vou fazer? As lâmpadas têm a mesma resistência, são todas iguais, L2, elas têm a mesma resistência que eu chamei de R. Eu vou usar as regrinhas que eu ensinei na questão 1, de associação em série e paralelo, para poder achar a resistência equivalente desse trecho só aqui, ó. Beleza? Então, é o R, lembra que é o R que eu quero descobrir, mas por enquanto eu falei em função de R. Então, eu vou chamar isso aqui de R equivalente parcial, chamar de REC 1.
Porque não é o total, porque tem a lâmpada 1, mas não vou nem querer saber. Esse REC 1 é uma associação em paralelo dessa associação de baixo, que é 2 em série. Lembra que em série só soma? Então, essa associação de baixo, eu nem vou chamar de algum R, vou colocar logo que é 2R, porque é o R da lâmpada 2 em série com o R de outra lâmpada 2. Então, a associação em paralelo de uma associação que tem 2R com outra que tem R. Ah, e faltou falar isso. Eu falei só a regra geral, né? 1 sobre R equivalente igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Vou colocar um caso especial aqui da associação em paralelo que eu não coloquei na questão 1. Vou colocar os dois casos especiais, que ajuda a conta a ficar muito mais prática, ao meu ver. Então, vou colocar dois casos em paralelo separados aqui. 2, que é o que eu vou usar aqui. 2 resistores diferentes, distintos. É quando eu tenho só dois em paralelo. R1, R2. A associação, o R equivalente, vai dar o produto sobre a soma. Ah, e se eu fizer 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. É a mesma coisa que isso aqui. Vai dar certo também. Isso aqui costuma ser mais prático na hora de fazer conta. Produto sobre a soma. Mas isso só funciona quando são dois. Ah, e se forem três, professor? Você faz dois, aí você trocou esses dois pelo REC, aí você pega esse REC que você achou REC equivalente e faz com o terceiro. Ah, se for quatro, faz com o quarto. Mas nunca vai passar de três, no máximo quatro. Quase nunca passa de três. Quase sempre são dois, na verdade. E o outro caso, que eu não vou usar aqui, mas vou deixar já em caso de consciência, são quando eu tenho N, quantos forem, N resistores idênticos, todos iguais, né? Primeiro eu fiz o caso dois diferentes, mas quando eu tiver N resistores, todos com a mesma resistência, todos R, 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 o R equivalente vai ser um deles dividido pela quantidade, N. Tá? Que não é o caso aqui. Porque embaixo vai ficar 2R e em cima vai ficar R, né? Porque aqui tem uma associação em série para fazer antes. Então agora eu faço produto sobre a soma, ou seja, R, que é o de cima, vezes 2R, que é o de baixo, dividido por R, que é o de cima, mais 2R, que é o de baixo. Então R equivalente a 1 vai dar 2R quadrado dividido por 3R. Corta um R com esse R aqui. E o R equivalente, que desse trecho aqui, ó, vai ser 2R sobre 3. Lembra que eu quero achar quanto vale esse R, que é a resistência da lâmpada 1, que é 10, 20 ou 30. Da lâmpada 2, perdão. Agora, a grande sacada vem agora, então presta atenção. Quanto que é a DDP desse trecho como um todo? Quanto que é? Esse trecho como um todo começa aqui e termina aqui. São os mesmos pontos em volta do gerador, ó, porque aqui não tem nenhum elemento. Ou seja, isso aqui tudo está em paralelo com o L1, que está em paralelo com o gerador. Então, a tensão de qualquer um desses trechos é a tensão do gerador, 200 volts. 200 volts para o gerador, 200 volts para o L1, 200 volts para essa associação. Então, eu posso aplicar, agora fazer U igual a RI duas vezes. Qual era o I que passava aqui antes na lâmpada 1? Era quando a chave estava aberta, não era? Era 10 amperes. Eu vou dizer que continua 10 amperes. Como assim continua 10 amperes passando por aí? Por acaso, o U da L1 mudou? Era 200 volts com a chave aberta e é 200 volts com a chave fechada, porque o L1 continua em paralelo com o gerador, que fornece 200 volts, porque ele não tem resistência interna e sua força eletromotriz é 200 volts. Então, ele continua com a mesma resistência, que se você fizesse daria 20 ohms, mas não precisa fazer, que era aquela conta que eu falei que eu fiz, mas não era desnecessário. Então, se o L1 continua com o seu mesmo U quando estava com a chave aberta, e continua tendo o seu mesmo R quando estava com a chave aberta, a gente sabe que I é igual a U sobre R, porque U é igual a RI. Se esse R não mudou, se esse U não mudou, por que, que o I que passa pelo L1 vai mudar? Não, se era 10 amperes, continua sendo 10 amperes. Ah, mas aqui fala que aumentou para 20.
Ah, é porque agora vem 10 amperes para cá e quanto vem para cima? Só pode ser o restante, porque só tem duas opções para corrente que sai do gerador. Uma parte para o L1 e o restante para esse trecho aqui que tem esses L2, aqui, essas três lâmpadas. Então, recapitulando, repetindo, se passava 10 amperes, quando a chave estava aberta, vai continuar passando 10 amperes nessa lâmpada com a chave fechada, porque o U continua 200 volts, o R dele continua, se você tivesse feito a conta, 20 ohms. Mas só basta saber que é a mesma. O U ficou igual, o R ficou igual, o I ficou igual quando a chave estava aberta. Então eu sei que aqui continua passando 10 amperes. Se agora passa 20, é porque o outro trecho que acabou de surgir, porque fechei a chave, está pegando os outros 10. Está puxando. Lembra que eu ensinei na questão da árvore? E quanto mais lâmpadas você coloca em paralelo, mais corrente você está puxando o gerador? É a mesma coisa aqui. Você tinha 10 amperes, você colocou um trecho em paralelo, aquele continua passando 10 amperes, e agora aquele vai puxar mais corrente. Nesse caso, mais 10 amperes. Como que eu sei que é mais 10? Porque o total é 20. Se aqui tem 10, aqui é 10. Ah, então peraí. Então essa resistência equivalente é REC1, que é como se eu tivesse tirado as três lâmpadas L2 e colocado, que eram de resistência R, colocado uma única lâmpada de resistência 2R sobre 3, esse R continua sendo o mesmo R antigo, passa por ela, por essa associação. Agora, como que eu sei que passa pela associação toda? Porque eu troquei por um só. Então, ele vai passar os 10 amperes que estão indo por cima, estão indo por esse trecho. Então, eu sei que aquelas três lâmpadas juntas estão recebendo 10 amperes e tem resistência equivalente 2R sobre 3. Então, e o U delas é 200 volts. Acabou a questão. Na verdade, eu não preciso nem fazer mais o igual R duas vezes, não. Basta eu fazer uma vez. Vou colocar aqui, ó, para ficar bem claro. Trecho de cima. Esse, onde tem as lâmpadas L2. Colocar aqui, ó, não ficar dúvida. Lâmpadas, o trecho das lâmpadas L2. Eu vou analisar só isso que é o poder da primeira lei de Ohm. Eu posso aplicar no circuito como um todo ou num trecho de circuito. Eu vou aplicar só nesse trecho de circuito. Então, vamos lá e vou achar a resposta. U igual a R vezes I. O U no trecho de cima, quando está em paralelo com o gerador, é 200 volts. O R do trecho de cima, eu já fiz que é 2R sobre 3, onde esse R é o R que eu preciso para responder essa pergunta aqui. E o I no trecho de cima é 10 amperes. Oh, sim. Divide por 10, divide por 10. Divide por 2, divide por 2. Fica 10. Passo 3 multiplicando. Oh, R igual a 3 vezes 10, 30 ohms. Ou seja, cada lâmpada L2 tem uma resistência de 30 ohms. Olha a conta que eu fiz. Fiz menos do que quando eu fiz quando eu fiz a primeira vez, que eu achei esse R aqui, que dá 20 ohms. Mas é desnecessário, porque basta você checar que vai continuar passando a mesma corrente quando a chave estava aberta, porque não mudou o U nem o R da lâmpada L1. Se agora passa 20, é porque esse novo trecho está puxando os outros 10. E aí você aplica o URI só nesse trecho e mata a questão. Então é 220 volts, 30 ohms. Não. De novo, são 200 volts, 30 ohms, gabarito C de casa.